Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus, esperando que cada dia mais todos nós encontremos nele o favor para dirigir a nossa vida, né? Para nós caminharmos certamente com a companhia dele. Só lembrando ainda alguns avisos, faltou aqui, vou colocar no boletim da semana que vem, que é em relação aos jovens namorados, eu e o presbítero Sebastião, tá bom? Iremos ficar como conselheiros. O presbítero Robson, com o Ministério de Comunicação da igreja, toda a área de comunicação, boletins, site, tudo que vier aí é com o Robson. Tem mais um. E os diáconos, eu e o Itamar. Que, falando nisso, eu devo dar esse aviso depois. A gente deve começar um trabalho com os diáconos, da mesma maneira que eu fiz ano passado com os presbíteros, que pela graça de Deus a gente deve continuar. Então deve ter o trabalho com os diáconos esse ano. Nós iremos intercalar, toda vez que tiver o trabalho com os diáconos, nós teremos o trabalho com o reverendo Rogério na igreja, para que a igreja acompanhe aquilo que o conselho entende que deve ser o trabalho da junta diaconal. Tá bom? Então nós devemos ter 4 encontros com os diáconos e 4 encontros com a igreja para tratar deste assunto. Tá bom? Essa semana nós começamos aí a pós-graduação falando sobre drogas psicotrópicas. É o material do Daniel Berger, excelente material. A pesquisa dele é de primeira linha no sentido de tempo, né? São os artigos e todos eles citados temporalmente falando próximo de nós e de pessoas que trabalham na área, tá bom? Então, quem leu o material de TDAH sabe disso e os outros volumes dele, que ele fala sobre doença mental, ou a dita doença mental, tá certo? Então, essa semana nós teremos, e domingo que vem, pela manhã, o Daniel Berger deve estar aqui na igreja, então, falando sobre ansiedade. Se organize para isso, para nós estarmos juntos só de manhã. À noite ele vai em outra igreja e na próxima segunda, ele retorna para os Estados Unidos, ok? Então, vamos aproveitar a oportunidade de ter o irmão aqui. Lá na frente, a gente deve ter o Daniel Berger falando sobre depressão aqui, mas isso está mais lá para frente. Uma outra questão é que também haverá escolas dominicais especiais no mês de março, serão 4 aulas falando especificamente sobre o corpo. Tá? Já acertei com a pessoa, então 4 aulas, como que historicamente a sociedade enxergava o corpo humano e como é que nós, como igreja, historicamente, também fomos influenciados por esse pensamento, enxergando o corpo humano. Então, nesse sentido, março, nós teremos escolas dominicais especiais. Aproveite e se organize para participar. Aqui, lembrando que a campanha que foi feita para Manaus, agradecendo os irmãos que contribuíram, o valor está aí, a campanha ainda está aberta até o final desse mês, tá certo? Aqueles irmãos que querem contribuir, devem procurar o Misael, acho que tem algum lance aqui de 01, 02, sei lá como é que é aí. Pergunta para o Misael sabe, é 01, em algum lugar, põe 01 lá, que ele vai identificar que é para Manaus, ok? A gente leva isso até final desse mês de março, de fevereiro. E também agradecer as orações dos irmãos, conto com as orações, cheguei lá fiz uma viagem às pressas lá para Rondônia, infelizmente meu concunhado faleceu, malária, né? Pegou malária, demorou ali para poder diagnosticar. Um abraço aqui ao pessoal que está assistindo, lá de Rondônia, assistiram hoje de manhã e estão acompanhando. Um abraço para a Raquel e família que está acompanhando lá em Portugal, sempre tem falado comigo sobre isso, e o pessoal de Cuiabá também está junto conosco aí. Deus abençoe cada um de vocês. Então, infelizmente, agradeço as orações, a Luzinete ficou, só volta em março, no meio do ano que vem, dada a circunstância de necessidade da irmã dela precisar de alguém. Então, as mulheres da igreja me ajudam aí, se puderem dar uma ligadinha para a Luzinete. Acho que é um bom momento agora, tá bom? Faleceu, nós cuidamos lá de todo o processo, tentamos transferi-lo para Cuiabá, mas eu nem cheguei lá, ele já tinha morrido. É uma pena, foi um susto para todo mundo. E é mais uma demonstração para nós de que a gente faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, então a gente está sempre preparado para quando Deus nos chamar, tá bom? Judas, número 11. Vamos lá? Tem nem capítulo, né? É Judas 11. Não sei se eu estou esquecendo de algum aviso.
essa semana, domingo que vem de manhã, o Daniel Berger aqui na igreja, tá? Então venha, participe de maneira presencial, de maneira remota, participe. É uma oportunidade que aqui em Brasília nós temos tido e vale ouro. Então aproveite isso, saiba valorizar, tá bom? Vamos lá, Judas 11, diz assim, é antes de Apocalipse, Judas, fica fácil, tá? E não é o traidor, beleza? É o Judas não traidor. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Tem muito assunto aqui, eu vou tentar resumir de alguma maneira os 3 maus exemplos citados por Judas para chamar a atenção da igreja para alguma razão. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Há tanta coisa que precisamos pensar sobre esses 3 personagens e o teu Espírito nos ajude a entendermos por que eles foram invocados por Judas. No momento de dificuldade da igreja, de problemas no passado, que tiveram a capacidade de reverberarem e chegarem na época de Judas. E me parece que é bem possível que ele continue reverberando e chegando até nós. Nos ajuda a entendermos estes maus exemplos e a postura que a igreja deve ter em relação a isso. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para aqueles que nós estamos aí estudando na carta de Judas, para aqueles que não acompanharam, enfim, nós falamos sobre como batalhar diligentemente pela fé, porque tinha gente aí que estava chegando na igreja de maneira sorrateira, gente aí que estava tentando se passar por aquilo que não era. E Judas faz algumas advertências, entendendo que ele até muda de assunto, entendendo que a igreja precisava prestar atenção nisso. Nós vimos isso e vimos também como lidar com as autoridades superiores. Nós pensamos o que significa uma autoridade superior. E como é que Judas coloca? Obviamente respondendo a 3 perguntas, eu expliquei isso lá, que é quem governa, quem julga e quem reflete. Chegamos, tudo bem, se você não acompanhou lá para trás, só para ter mais ou menos uma ideia, chegamos no verso 11. Uma tradução que talvez nos ajude, complementar, diz assim, ai deles, tomaram o caminho de Caim, lançaram-se em busca de lucro, caindo no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. É uma tradução alternativa. Caim, logicamente, quando ele cita isso, ele pressupõe que as pessoas sabiam quem era Caim. A Escritura, na verdade, registra em 4 momentos, 4 textos diferentes, esse personagem literal. Gênesis 4, verso 2, 5, 15 e 25, Hebreus capítulo 11, Judas 11 e 1 João capítulo 3. São os textos que citam a vida de Caim e Judas está evocando a estes 3 personagens porque tinha estes camaradas que eram libertinos que estavam questionando a autoridade de Judas para poder conduzir a igreja. Então, nesse sentido, ele diz, olha, não entrem pelo caminho de Caim. E a pergunta é, qual foi o caminho de Caim? Primeira resposta, foi um caminho, obviamente, de ódio. Caim teve a sua oferta rejeitada por Deus e a oferta de seu irmão foi aceita por Deus. Por conta disso, cai o semblante de Caim e ele fica com ódio, diz a Bíblia. Mas é interessante que Caim teve a oportunidade, antes de assassinar seu irmão, é óbvio que ele já havia assassinado internamente. Todo mundo que assassina externamente, anteriormente já assassinou por dentro. Nós sabemos bem como é que funciona isso, quando cresce um sentimento de desagrado no nosso coração pela vida de quem quer que seja, e nós dizemos assim, fulano morreu para mim. O problema é que isso nunca para aí. Não parou em Caim, mas certamente Deus advertiu a vida de Caim, e Caim rejeita a advertência de Deus para manter o ódio no seu coração. Caim teve uma oportunidade dada por Deus, ele não precisava ter matado seu irmão. Então o erro de Caim, ou o caminho dele foi um caminho de ódio, mas foi um caminho que começa ruim e termina pior. É interessante que quando Caim rejeita a advertência de Deus, toda vez que nós fazemos isso,
automaticamente nós resolvemos permanecer com ódio no nosso coração. Falta de amor e reconsideração sobre a própria conduta nunca termina onde começa. Eu vou repetir isso. Falta de amor e de reconsideração sobre a própria conduta nunca termina onde começa. Caim não reconsiderou seu ódio. Pode olhar, Jonas não reconsiderou seu ódio. E assim nós temos N pessoas que, a despeito das advertências dadas por Deus, eles rejeitam essa advertência e isso acaba piorando. Por isso nós temos o primeiro assassinato na Bíblia, eu não sei nem como é que é o nome disso, assassinado por motivo torpe. Acho que deve ter um negócio desse aí na lei. Porque o caminho de Caim era um caminho de ódio e a igreja em Judas não deveria odiar e, fazendo assim, assassinar seu irmão, mas era também um caminho que começou ruim e terminou pior. E a igreja precisa prestar atenção nas coisas que começam ruim, porque não existe nada tão ruim que não possa piorar. Mas também não existe nada tão ruim que não possa melhorar. Nesse sentido, também o caminho de Caim foi um caminho de incoerência entre a vida e o culto. Olha que interessante. Após Caim ser advertido por Deus, após Caim assassinar seu irmão, já havia assassinado por dentro, agora assassinou por fora, Deus aparece perguntando onde está Abel. E Caim diz assim, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Na verdade, se Deus não pergunta sobre Abel, é bem provável que Caim levasse no coração a possibilidade de continuar ofertando a Deus e caminhando diante de Deus, desconsiderando absolutamente aquilo que ele havia feito de grave em relação ao seu irmão. Na verdade, Caim fez o que muitas pessoas fazem, uma completa dissociação do tratamento horizontal para a relação vertical. Isso não funciona. Não é possível fazer o que nós bem entendemos com os nossos irmãos e chegar diante de Deus com a maior cara de pau, como se Deus não fosse levar isso em consideração. Não são só os nossos irmãos. A Bíblia também diz, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Trate-a com a dignidade, porque vocês dois são herdeiros da mesma graça de vida, porque se não fizerem assim, as vossas orações serão interrompidas. Só tem duas interpretações para entender quais orações seriam interrompidas. E as duas interpretações são as orações das pessoas, do marido diante de Deus. O cara faz o que bem entender com a mulher e chega na maior cara de pau diante de Deus, como era o caso de Caim, que matou Abel. E se Deus não pergunta, com certeza ele ia continuar ofertando, trazendo coisas diante de Deus, como se Deus fosse desconsiderar aquilo que Caim e aquilo que todos nós fazemos em relação aos nossos irmãos. E a segunda interpretação, obviamente, é para que não se interrompam as orações entre marido e mulher. É bem provável que os homens cheguem diante de Deus, quem vem lá e Deus diz, e o homem diz, fulano, e a primeira pergunta que Deus faz é, cadê sua esposa? E aí nós vamos dar uma de Caim e dizer, eu sei lá, ela está ocupada, eu não tenho tempo para cuidar da minha mulher. E ele diz, negativo, eu não quero nem ouvir na sua cara. Pode voltar lá e conversar com sua mulher. Depois que você conversar com sua mulher, nós voltamos a conversar. Por quê? Porque não é possível entrarmos pelo caminho de Caim, sustentando coisas em nosso coração, assassinando a vida de nossos irmãos, fazendo o que bem entender em relação a eles, imaginando que isso não afetará em modo algum as nossas relações verticais. Na verdade, as Escrituras até advertem sobre Caim, dizendo assim, porque a mensagem que ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não, obviamente, segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, abre aspas, o mandamento diz que nós não assassinaremos. O mandamento não é não matarás, o mandamento é não assassinarás. Fecha aspas, porque você assassinou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Não é um assassino em potencial, é um assassino real. Já matou por dentro quem é seu irmão. O que significa dizer que nós não devemos andar no caminho de Caim,
fazendo uma completa dissociação entre as nossas relações horizontais e a nossa relação vertical. Quando Judas fala que os libertinos prosseguiram no caminho de Caim, é isso que ele quer dizer. O caminho de Caim foi um caminho de ódio, um caminho de desacerto, um caminho de desprezo pelas advertências de Deus, um caminho da tentativa de autojustificação, um caminho de alguma coisa que começa ruim e certamente termina muito pior. Um caminho de absoluta incoerência entre a vida e o culto. Um caminho de pretensão e arrogância ao imaginar que se pode fazer o que bem entender com os nossos irmãos e apresentar-se diante de Deus como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ele diz, não andem no caminho de Caim. Diante disso fica claro que o que se pretende é exatamente o contrário. Nós levarmos em consideração as advertências de Deus. Caminharmos pelo caminho do amor e não do ódio, do acerto e não do desacerto, da consideração e não do desprezo, da desistência de autojustificação diante de Deus, reconhecendo quem somos e onde estamos, de algo que começa pequeno e certamente terminará melhor, porque foi assim com o nosso irmão Jesus Cristo. Ele mesmo diz, vocês farão obras maiores do que eu. Não há nenhuma obra maior intensamente do que aquilo que Jesus Cristo fez, que é ressuscitar mortos, que é curar pessoas de doenças incuráveis. Tem nada maior do que isso. O maior do que Jesus Cristo se refere é em quantidades, já que o ministério dele, à medida que ele iniciou, foram apenas de 3 anos. Então, eles fariam muito mais coisas, numericamente falando, do que Jesus Cristo teve a capacidade de fazer. O que significa que é um caminho de total consideração entre aquilo que nós fazemos na terra com a consideração daquilo que Deus vai levar em relação a nós. Não é de desprezo pelos nossos irmãos, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz, não desprezeis a um dos pequeninos que creem em mim. Ele não está falando de crianças, bebês, que creem, bebês não acreditam, não dá tempo, ele não tem raciocínio, não tem cognição capaz para isso. Então, crianças que creem em Jesus Cristo, se fizerem tropeçar, Jesus Cristo diz, é melhor que amarrasse uma corda no pescoço e pulasse dentro do rio. Por quê? Porque não é para desprezar estes pequeninos a despeito da sua fragilidade. Deus leva isso em consideração. Caim não levou, mas Jesus Cristo levou. Então, evocar Caim é literalmente evocar para cada um de nós a reflexão de pensarmos como nós lidamos com os nossos irmãos. De pensar como é que nós lidamos com as advertências de Deus. De pensar como nós lidamos com as coisas que existem dentro de nós, em vez de ódio, qualquer coisa que seja antônimo a isso. Muito bem, é isso que ele disse, que a gente não deve prosseguir pelo caminho de Caim. Um caminho de ódio, de algo que começa ruim e termina pior, e um caminho de absoluta incoerência entre a vida e o culto. Mas ele também menciona agora, não só Caim, mas ele menciona, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E agora é evocado um profeta chamado Balaão. E eu fui estudar quem que é esse profeta. Aqui está pressuposto, que a Bíblia que o pessoal tinha era o Antigo Testamento, mas para nós não está tão pressuposto assim. A pergunta é, qual foi o erro de Balaão? A resposta são duplas. Primeira resposta, conduzir os outros à imoralidade sexual e à idolatria. Veja o que o povo de Israel fez na época de Balaão. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Moabitas, historicamente, é um povo inimigo do povo de Deus. Convidaram as filhas dos moabitas, o povo, aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu. Inclinou-se aos deuses delas. Não é possível que Salomão não viu isso. Inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel em Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não é possível que Salomão não tenha prestado atenção nisso. Sempre vem este binômio, sexo descontrolado e idolatria, como uma espécie de um trem, o expresso do amanhã espiritual.
Eu falei pro meu filho que eu ia citar o Expresso da Manhã, ele ficou de olho. Aonde, pai? Vai na igreja que você vai ouvir lá, o Expresso de Amanhã Espiritual. Sempre um vagão tem outro atrás dele. E aqui começa o primeiro vagão com a sexualidade descontrolada e automaticamente, historicamente diz isso. Logo depois vem a idolatria. Por conta da prostituição e idolatria, pelas filhas dos Moabitas, a ira de Deus se estabelece contra o povo de Israel e morre, naquele momento, lá em Números 25, nada mais do que 24 mil pessoas. É muita gente. Eu pastorei uma igreja que tinha 15... Uma igreja, não, desculpa, eu ia falar igreja de 15 mil habitantes, né? Muita igreja grande, hein, velho? Acho que nem na Coreia não tem assim, né? Uma igreja numa cidade de 15 mil habitantes. Seria morrer 2 cidades como aquela. 24 mil pessoas morreram por idolatria e prostituição. Por quê? Porque a estratégia do povo inimigo de Deus nunca foi querer combater o povo de Israel. A estratégia é, vamos fazer o povo de Israel fazer algo que o Deus dele não gosta e o próprio Deus deles vai dar resultado. Estratégia perfeita, Deus matou um monte de gente. Sem sequer os moabitas levantarem um dedo contra eles. Pergunta, como as filhas dos moabitas tiveram a ideia de se prostituir com o povo de Israel e a seguir convidá-los para o sacrifício aos deuses? Resposta, pasme. Trouxeram Moisés, o sacerdote Eleazar, a congregação dos filhos de Israel, os cativos, a preso, o despojo, para um arraial nas campinas de Moabe. Grave isso. Logo junto ao Jordão, na altura de Jericó, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Eles ficam absolutamente indignados, Moisés, contra os oficiais do exército, capitães de milhares, capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse assim, deixastes viver todas estas mulheres? Por que vocês não mataram? Eis que, dizem eles, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Eu vou repetir. Eis que por conselho... Que raio, Balaão, mas que raio de conselho é esse? Eis que por conselho de Balaão fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. A ira de Deus se estabeleceu. Quer dizer, o próprio Balaão está... isso com um profeta como esse não precisa nem de Satanás. Você percebe quando você tem uma liderança ruim, ele arrebenta com o povo de Israel. Porque não era isso para fazer. O próprio Balaão, de acordo com Moisés, foi o responsável por aconselhar as filhas dos moabitas a procederem assim com o povo de Israel. Elas procederam, a estratégia foi perfeita. Tenho, todavia, essa estratégia de sexualidade desenfreada e logo depois da idolatria, para você não pensar que isso é coisa do Antigo Testamento, isso supera o período histórico e chega numa das 7 cartas às igrejas de Apocalipse. Falando a igreja de Pérgamo, diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisinhas, pois que tens aí aquela galera que sustenta a doutrina de Balaão. Olha só, a doutrina de Balaão chegou na igreja de Pérgamo, o qual ensinava a Balaque, rei dos Moabitas, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Deus não... O mandamento diz, só terás um Deus diante de ti e não terás outros deuses. Deus é exclusivo, ele não aceita ninguém mais. Então, se alguém começa no meio do povo de Deus a instruir, o sexo também não é assim, não é tão desse jeito assim, pode fazer do jeito que nós achamos que deve, e logo depois de uma frouxidão como essa, a idolatria vem a reboque. Não é só lá no passado que aconteceu, que 24 mil pessoas morreram. Aqui também na igreja de Apocalipse, e pelo jeito, se Judas está evocando essa história de Balaão, estas coisas, elas pegam na igreja, por incrível que pareça, porque todos nós gostamos de ouvir, em maior ou menor medida, que a gente pode fazer sexo do jeito que a gente bem entender. Meu corpo, minhas regras. Eu concordo. A única questão é que o corpo não é seu, é de Deus, então as regras são dele. Prostituição e idolatria. Esse foi o incentivo de Balaão. Pense. Prostituição entorpece um coração endurecido, que leva à idolatria. Semelhantemente a Balaão, os libertinos estão tentando fazer o quê com a igreja nesse momento? Justamente levar a igreja para um caminho de prostituição. Diga-se de passagem, vamos estudar aqui no mês de março, se Deus assim permitir,
4 momentos para entender como historicamente a sociedade via o corpo humano e como a igreja também via historicamente o corpo humano. Não perca, será bem interessante. Mas esse foi o primeiro erro de Balaão, de tentar levar o povo para uma prostituição sexual e idolatria. Jesus Cristo fez bem diferente, levou o povo a uma vida de santidade pessoal e de exclusividade na relação com Deus. A gente não deve ouvir a doutrina de Balaão, mas a gente deve ouvir a doutrina de Jesus Cristo. É bem diferente. Mas o segundo erro de Balaão, por incrível que pareça, foi um erro conduzindo os outros por ganância. Olha só que interessante. Conduzir a idolatria não foi o único erro, já foi um erro bastante grande, mas ele conduz o povo à ganância. No Antigo Testamento é mostrado que Balaque, o rei dos Moabitas, estava preocupado com o povo de Israel, porque eles eram muito numerosos e acamparam diante dos Moabitas, na terra diante dos Moabitas, e já haviam matado os amorreus. Então, Balaque está dizendo, se os amorreus morreram sobre a mão dos Moabitas, nós somos o próximo. O que eu vou fazer? Vou pagar Balaão para ir lá amaldiçoar o povo de Israel. Essa foi a estratégia de Balaque. Diz assim, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe. Lembra disso? Além do Jordão, na altura de Jericó. Viu Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Eles mataram os amorreus, venceram os amorreus. Balaque diz, nós somos os próximos. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Balaque sabia, eu não vou dar conta de brigar com eles, eu vou virar escravo deles. Enviou então mensageiros a Balaão, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e disse assim, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de frente de mim. Pense o medo de Balaque, né? Não foi esses caras que saíram do Egito? Não foi os egípcios que morreram lá quando foram atravessar o Mar Vermelho? Não foi esses caras aí que mataram os amorreus? Foram, pois eles estão estacionados na sua frente. Eu falei, meu Deus do céu, o sem terra está vindo, vai chegar aqui. Eles vão invadindo e vão acabar com a gente. Na verdade, vem agora, rogo-te, diz Balaque, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. E ele leva consigo, lá em Números, o preço dos encantamentos. Balaão, você precisa amaldiçoar o povo de Israel. Quanto é que custa? Custa tanto, eu pago. Aí, Deus aparece, vai vendo, Deus aparece a Balaão e diz assim, quem são estes aí com vocês? Preste bem atenção que toda vez que o povo de Israel está se movimentando, toda vez que a igreja de Deus está se movimentando, coisas acontecem no meio do povo de Deus que Deus está perguntando. O que está acontecendo aí no meio do povo? Você lembra? Que ditado é esse que eu estou ouvindo existir no meio do povo de Israel? Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Os pais comeram a feijoada e a dor de barriga veio no meio dos filhos. Nunca mais direi um ditado como esse no meio da igreja. Percebe? Deus está interessado nas coisas que acontecem no meio da igreja. Então, o que está acontecendo? Quem são esses caras? Diz Deus a Balaão. E Balaão responde, é Balaque, rei dos Moabitas. O camarada enviou gente para mim, porque ele diz assim, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, diz Balaão a Deus. Vem agora e amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. E Deus diz a Balaão de maneira absolutamente clara, não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Caso resolvido, PT, saudações, não precisa fazer mais nada. Balaão, eu pago o preço dos encantamentos, amaldiçoa esse povo que Deus abençoa? Deus diz que não é para fazer isso. Muito obrigado, PT, saudações, eles foram embora. O que acontece? A tentação nunca vem sozinha. E esse é o problema das tentações. Ser tentado não é pecado, tá, irmãos? Jesus Cristo foi tentado. E diz a Bíblia que ele não pecou, ele foi tentado em todas as coisas. A grande questão é que a tentação, ela põe um comichão dentro da gente. E olha o que aconteceu aqui. Aí volta os camaradas e diz, Balaque, Balaão não quer amaldiçoar o povo de Israel. Diz o texto assim, de novo, diz a Bíblia aqui em relação a Jesus Cristo, que passou 40 dias quando ele vence a tentação de Satanás, diz a Bíblia em Lucas que Satanás se afastou até a ocasião oportuna, ele vai voltar.
Diz a Bíblia lá em Efésios que nós passamos a igreja por um dia mau. Se hoje não é um dia mau, você segura a onda que, como Daniel, ele experimentou o dia mau nos últimos anos da sua vida na velhice. De novo, Satanás é insistente, a tentação é insistente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou tentar mais uma vez. Eles não ficam satisfeitos. E de novo envia Balaque príncipes em maior número, que daí, né? Balaão fica cheio de si, envia homens mais honrados do que os primeiros, e porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres, vem e amaldiçoa o povo de Israel. Diz o texto que Balaque diz assim: ainda que me desse a casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Deus disse que não era para fazer, eu não vou fazer. Caso resolvido, o cara foi cabra macho. O problema que eu falei para vocês é que a noite aconteceu. Balaão foi dormir e ele pensou assim, cara, mas é dinheiro, hein? Dinheirinho ali, dinheirinho vai bem, ali um dinheirinho faz, né? Tudo bem, uma amaldiçoadinha ali que tem, né? Deus não vai nem ouvir um negócio como esse. E diz o texto que Balaão, arrependido, vai em direção a Balaque e pede o dinheiro. Deus manda um anjo, enquanto ele está indo em direção com um jumento. E aí eu me pergunto quem que era o jumento. Eu acho que o jumento não era o jumento era Balaão. Porque diz, Balaão, não é possível, velho. Então o Senhor fez a jumenta falar e disse a Balaão, que fez eu que me espancou 3 vezes? Respondeu Balaão, cara, na boa, você pode conversar com os animais, não tem problema nenhum. Se ele começar a falar e você ouvir a língua dos animais, você pode saber que alguma coisa muito estranha está acontecendo, porque isso não é natural. Não é possível que Balaão não se tocou que a mula, o jumento está falando. E a jumenta ainda com um raciocínio, dizendo assim, o que eu fiz para que você se esticasse a mão e me batesse durante 3 vezes? Eu não sou a tua jumenta que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Veja o argumento da jumenta para o jumento do Balaão. Porque o cara não está ouvindo nem que a jumenta está falando e nem está se tocando que a jumenta tem um comportamento absolutamente ímpar. Quem é da roça sabe disso. Quando eu vou lá para Rondônia ou para qualquer outro lugar e alguém tem cavalo, eu digo, eu quero o cavalo mais manso. Aí ele me dá um cavalo tão manso que ele diz assim, se você chegar no meio da mata e se perder por alguma razão, só solta a rédea, que o cavalo de tão manso que ele já está acostumado, ele vai voltar para o mesmo lugar. Ele leva você de volta. Falei, é desse cavalo manso que eu preciso. Bem, mano, porque eu não estou acostumado, eu gosto, mas não estou mais acostumado. Então eu preciso de um cavalo manso. Cara, ele tinha uma jumenta que durante anos agiu do mesmo jeito. E todos nós sabemos, quando subimos num animal, que existe alguma coisa que ele vê e a gente não vê, o animal refuga. E se ele refugou, pode refugar atrás. Porque se você não está vendo, ele está vendo que tem alguma coisa muito estranha. Já refugou lá em Rondônia vendo uma cobra, meu sogro matou e depois mostrou o tamanho da cobrinha, devia ter, sei lá, uns 3, 4 metros, é pequena, para lá é pequena. E nesses dias, meu sogro falou que ele refugou e ele tentando enxergar onde é que estava a cobra, quando ele viu, a onça estava do lado. A sorte é que a onça estava de barriga cheia. Que a onça estava olhando para ele olhou para a onça, porque o animal, quando ele refuga, alguma coisa está errada. 3 vezes a jumenta refuga, a vida não era uma jumenta desconhecida. Não é possível que Balaão não nota uma advertência. Algo de errado tem aqui, porque essa jumenta está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Deus abre os olhos de Balaão para ele enxergar o que estava acontecendo, e aí sim ele enxerga um anjo com uma espada, que se Balaão passasse, ele ia ter o bucho dele cortado por aquele anjo. A sorte dele foi a jumenta. E impediu o jumento de andar. Então, o que está acontecendo? Literalmente, Balaão recebe uma ordem direta de Deus, não vá com esses caras ganhar dinheiro. Balaão literalmente ignora o comportamento absolutamente atípico da jumenta e ainda a própria jumenta falando com ele. Balaão insistiu. Tudo isso por causa de ganância, lucro desonesto, ganhar dinheiro à custa do prejuízo dos outros. Por causa disso, é dito lá em Pedro, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio
da injustiça. O que significa dizer que nós não podemos ganhar dinheiro de maneira injusta. Nós não podemos ganhar dinheiro à custa do prejuízo alheio. Nós não podemos ganhar dinheiro tentando vender as coisas de Deus. Numa época, né, onde a teologia da prosperidade tenta vender, os camaradas, a batata deles está assando, não se preocupa não. Mas Judas diz, não vá por esse caminho. Por quê? Um caminho de, mais uma vez, Balaão está desprezando as advertências de Deus, e aí Judas evoca a história de Balaão pela sua ganância, dizendo, igreja, não menospreze as advertências de Deus. Por quê? Porque em nome de uma sexualidade desenfreada, em nome de uma idolatria, vão colocar em algum momento o dinheiro nessa história para poder ganhar dinheiro fácil. É fácil a gente vender promessas vazias, tentando fazer as pessoas ganharem. Só leva esse coisinha aqui, põe em cima da geladeira, que vai dar sorte para você. Diz o texto do Salmo que todos aqueles que fabricam essas coisas se tornarão exatamente cegos e surdos como elas. Não ganhem dinheiro de maneira injusta, por alguma razão. Eu não sei o que eles fariam aqui. Idolatria e sexualidade. Vender, eu nem vou falar isso, deixa quieto. Mas eles iam ganhar dinheiro de algum jeito. Algum dinheiro de maneira injusta, e Judas está dizendo, não ganhe dinheiro de maneira injusta. Então, qual é o caminho? É o contrário do caminho não só de Caim, mas também o caminho de Balaão. É literalmente se conduzir numa vida de santidade sexual, se comportando única e exclusivamente ao Deus de Israel. Mais do que isso, é um caminho de não ganância. De graça recebestes, de graça dai. Cuidado quando a gente cresce o nosso coração por honra, cresce o nosso coração por aparecer, cresce o nosso coração por dinheiro fácil. Cansei de ouvir pessoas dizendo, eu sei que isso aqui não é exatamente tão certo, mas é que o dinheiro é o dinheiro fácil. Eu vou dizer, sei lá, você pode melhor não falar, né? Mas tem muita gente tentando ganhar dinheiro fácil dentro da igreja. Nem vou evocar isso, senão os caras do direito vão querer pegar no meu pé, mas que tem, então preste atenção. Eu só vou dizer uma. Eu não aguento, pelo menos essa eu preciso dizer. Tem várias dentro da igreja. Mas uma delas é quando a pessoa morre, fica com a aposentadoria do outro, e pela lei a gente sabe que se casar de novo, vai perder a aposentadoria. E a pessoa fica tendo uma vida de imoralidade sexual porque não quer perder a aposentadoria. Vai ter que resolver isso diante de Deus. Porque isso é dinheiro fácil, justo. Mas chega um ponto que não é mais justo. Então eu sei que tem conversas aí, mas na igreja peguei, e aí o que você fala, o conselho para uma pessoa como essa? Faz um contrato lá perante o cartório e a pessoa casa para não perder. E a gente fica numa saia justa, porque senão a pessoa vai ter uma vida de imoralidade sexual dentro da igreja, chancelado pela liderança da igreja, como se aquilo fosse uma coisa absolutamente correta. Eu sei que tem discussão nisso, mas eu sei que tem discussão dos dois lados. E a gente deveria pensar muito bem se nós não estamos ganhando dinheiro fácil. Por quê? Porque Balaão foi assim. Alguém que foi seduzido pelo dinheiro fácil. Quando? Quando ele foi dormir. Cuidado quando você chegar em casa, irmão. Meu conselho, chega em casa, deita e dorme. Pronto, faz logo assim, que não tem problema, né? Mas cuidado quando ficar em casa pensando sobre as coisas. Será que é daquele jeito? Foi isso que Balaão fez. Será que não é assim? Será que eu não posso, de repente, ir lá? E o camarada, e no final das contas, quando amanhece, ele tinha dito que estava resolvido isso, e amanheceu, ele mudou de opinião. Cuidado que muitos de nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Dormimos bem e acordamos mal. Porque talvez as nossas decisões, quando acordamos, não sejam decisões refletidas de maneira correta. Como é que a gente faz para refletir de maneira correta? Na multidão de conselheiros, existe sabedoria. Põe sobre a mesa, irmão. Chama outro irmão. O que você acha disso? Se você está tão firme nas suas convicções de que esse caminho está correto, põe sobre a vida de outra pessoa e veja o que ela vai dizer para você, se ela acha tão correto assim. Põe sobre a luz, como nós vimos hoje de manhã, que daí fica mais claro. E, finalmente, Judas evoca também a revolta de Coré. É impressionante. Nós sabemos que Coré se levanta juntamente com Datã e Abirão, 250 homens, e mais 2 líderes, 252 homens chamados de príncipes da congregação, homens varões de renome, gente da maior qualidade no meio do povo de Israel.
se recusaram a aceitar a liderança de Moisés. É óbvio que Judas está evocando isso, porque o povo está se recusando a aceitar a liderança de Judas. Sobre quais argumentos? Argumentos que são todos eles condenados na Bíblia. Não é que Judas está inventando uma coisa nova e obrigando a igreja a segui-la. Não é isso, a autoridade é limitada, nós sabemos disso, mas os argumentos levantados pelos libertinos já estavam sendo condenados por Deus em outros textos. Então, ele evoca a revolta de Coré para demonstrar o que é que Deus faz com as pessoas que não aceitam a liderança daqueles que Deus levanta no meio delas. Então, na verdade, como se não bastasse, Moisés manda todo mundo se afastar e eles obedecem. Olha o que aconteceu. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra trague a nós também. Então, você consegue imaginar a cena? 252 pessoas. Gente, se eram príncipes varões de renome e príncipes da congregação, era gente que o povo de Israel respeitava. Gente que o povo de Israel levava em consideração. Deus juntou todo mundo. Você imagina a terra se abrindo, o barulho da terra se abrindo. Você imagina o barulho da terra se fechando. Você imagina os gritos, corre porque vai sobrar para nós também, quem ficar perto vai morrer. Sai de lá. Você imagina os ossos se quebrando. Você imagina o sangue sendo espalhado. A cena é de terror, irmãos. Eles não aceitaram a liderança de Moisés, que Deus havia dado a Moisés e levantado. Da mesma forma de Miriam. Será que Deus fala só para Moisés? Deus diz assim, como é que é essa história? Diz a Bíblia que a Shekinah de Deus desceu, mandou chamar a vida de Miriam e disse, eu vou matar Miriam. Moisés disse, não faz isso não. Então tá, ela vai ficar leprosa fora do arraial. Lá fora, porque isso aqui não está certo. Quem manda aqui no povo de Israel sou eu. Quem levantou Moisés? Nem Moisés queria ser levantado. Fez todos os obstáculos possíveis para não ser quem ele acabou sendo. Deus é quem levantou. Deus é que deu autoridade a Moisés. Põe a mão, tira a mão, pega o cajado, joga no chão, pega de volta, faz os milagres. Moisés tem uma autoridade absolutamente singular. Chamou de meu amigo no Antigo Testamento, como quem fala face a face com um amigo, que ninguém Deus falava naquela época, a não ser Adão e Eva. Moisés é um cara singular. Levantar-se contra Moisés era se levantar contra Deus. Pedir um rei contra Samuel, não é se levantar contra Samuel, é se levantar contra Deus. Sempre o povo está rejeitando a liderança que Deus coloca, porque o povo está rejeitando aquilo que essa liderança fala em nome de Deus. De maneira clara, de maneira evidente. Não é algo que está sujeito a uma interpretação. É uma coisa absolutamente estatelada no meio do povo de Israel. Por incrível que pareça, depois de uma cena de terror como essa, diz a Bíblia que um dia depois, eu me impressionei com isso. Um dia depois, o povo murmura contra Moisés e Arão e se junta para matá-lo. Eu não me surpreendo com coisas fantásticas que acontecem, como se elas fossem suficientes para poder trazer persuasão ao povo de Israel. Não são. Está lá o rico e o Lázaro, lembra disso? O Lázaro morre e ele diz assim a Abraão, no seio de Abraão, Abraão, deixa eu ir falar com os meus parentes, deixa eu ressuscitar, porque se os meus parentes fizerem a mesma coisa que eu fiz quando eu estava lá, eles vão vir para cá, para o mesmo lugar onde eu estou. E Abraão diz assim, nem que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles se deixariam persuadir. Coisas espetaculares, não são espetaculares o suficiente a ponto de trazer persuasão ao povo de Israel. Não são. Um dia depois de uma cena absolutamente de terror, da terra se abrir, se fechar e eles ouvirem um grito e sair correndo porque eles acharam que iam cair junto e matar todas aquelas pessoas, 252, um dia depois, eles se juntam para matar. Não tem vergonha na cara, esse povo não é possível. Aí Deus, através de Moisés, manda Arão, ainda bem que Arão não é baiano. E eu morei na Bahia, então não vem não, tá? Ainda bem que Arão não é baiano. Porque diz o texto, e eu fui olhar, diz o texto, Arão, corre porque a praga começou. Aí quando diz assim que a praga começou, mano, Deus vai matando. O que vem ele vai pegando. Ele diz, se levantaram contra Moisés, já tinham morrido aquela quantidade. Deus agora, então quer saber? Vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Não deu tempo de Moisés falar nada. Ele diz, Arão, vai lá e oferece um sacrifício, acende um incenso. E diz a Bíblia que Arão foi correndo, irmão.
Porque se Arão fosse baiano, o resultado ia ser mais do que 14.700 pessoas tinham mortas. Porque correndo Arão em favor do povo de Israel, que não aceitava a liderança que Deus levantou no meio deles, correndo, ele levanta incenso e diz a Bíblia que o resultado foi que a praga se cessou e 14.700 pessoas morreram. Agora dá para imaginar, se Arão é baiano, ele vai devagar? Corre lá, Arão, e oferece o sacrifício e acende o incenso. Calma aí, tá nervoso, meu, não fiz nada, calma. Deixa eu terminar meu almoço. Vai agora, rapaz, a praga começou. Calma aí, que cara estressado, velho. Não, é hora de almoço, daqui a pouco eu vou lá. Meu, tinha acabado com o povo de Israel. Foi porque Arão foi correndo que morreram só 14.700. Um dia depois, 14.700, com mais 250 pessoas de Coré, com mais 2 pessoas e com mais o próprio Coré, 14.953 pessoas. Se uma pessoa vale muito, 14.900 deveria valer muito mais para a gente entender que para ir contra pessoas que Deus levanta no meio da igreja é algo muito sério, por uma razão muito simples. Cuidado quando você diz não a alguém que fala em nome de Deus, e eu nem estou tentando advogar em causa própria, porque todos os crentes falam em nome de Deus. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós fomos dados a nós o ministério da reconciliação. Então, quando nós falamos e as pessoas negam, elas literalmente, diz o próprio Paulo, é como se elas estivessem negando ao próprio Deus. Diz a Bíblia, no final, no comecinho, ai deles. Esse ai deles é um tipo de argumentação, uma expressão que é comum no Antigo Testamento, e chega no Novo Testamento, onde Jesus, por exemplo, diz ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Sidom se tivesse feito tais milagres, já eles teriam se arrependido. Paulo diz assim, Jesus, os 7 ais famosos de Mateus capítulo 23, e o próprio Paulo dizendo, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Então, o ai que ele está se referindo é ai daquelas pessoas que andam pelo caminho de Caim, ai daquelas pessoas que andam pela ganância de Balaão, e ai daquelas pessoas que se comportam como Coré, na revolta de Coré, onde Deus demonstrou absolutamente o seu desagrado. O que é que Deus espera de nós? Ou pelo menos o que é que Judas esperava da igreja ao levantar esses 3 personagens? Que a gente se portasse não como Caim, num caminho de ódio, mas como Jesus, num caminho de amor. Não como Caim, um caminho que começa ruim e termina pior, mas como Jesus, onde Zacarias diz, não menospreze os pequenos começos. Não como Caim, que tinha uma absoluta incoerência entre a vida e culto, mas como Jesus Cristo, que diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E ainda menino, dizendo a Maria e a José, vocês não sabiam que para mim cabia estar na casa de meu pai? Uma absoluta coerência na vida de Jesus Cristo entre viver o seu messianado, viver diante de Deus e viver diante das pessoas. Nós precisamos aprender isso. Uma das coisas que Jean Paul Sartre levantou, por que você é tão azedo com os cristãos? Por causa da incoerência deles. Se eles falassem o que eles falam para eles mesmos e vivessem aquilo que eles mesmos dizem que os outros deveriam viver, eu estarei mais tranquilo. O problema é que, segundo Jean Paul Sartre, naquele momento, é o que traz escândalo para nós. Igrejas que são moralistas, gente que é moralista, e você, no final das contas descobre que o camarada está fazendo uma coisa absolutamente contrária. Aquilo afasta. Aquilo certamente não aproxima. Aquilo certamente não abençoa. Muita gente fora da igreja, por responsabilidade de pessoas que têm uma absoluta dicotomia entre o culto que elas prestam a Deus e a relação entre as pessoas, como pai e mãe se deitando com a mesma mulher. Aqui já tinha no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso acontece com Paulo, e eu também já peguei nas minhas andanças por aí, não fui eu. Gente que serve ceia e é pedófilo na maior cara de pau. Onde é que está a coerência, minimamente, mínimo de entender que eu não posso agir contra meu irmão do jeito que eu quiser e literalmente vir na igreja porque Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus que perdoa, então eu faço o que eu quiser durante a semana, que eu venho na igreja, e aí por isso que as pessoas vêm, porque elas acham que vindo à igreja, isso vai chancelar o tipo de vida que elas têm lá fora. Não chancela, irmãos.
Porque antes da oferta vinha o ofertante. Quando nós derramamos a nossa oferta diante de Deus, quer seja através de louvores, quer seja através de dinheiro, quer seja através do nosso coração, Deus pergunta, quem vem lá? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz lá em Tiago. Ai daqueles que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitado por todo vento de doutrina. Uma hora lá, uma hora cá. Não suponha esse homem inconstante, de ânimo dobre, que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí, nós temos o próprio Tiago dizendo que nós não recebemos de Deus porque não pedimos, ou não recebemos de Deus porque nós pedimos mal. Por quê? Porque Deus olha, antes de olhar os nossos pedidos, Ele olha para o pedinte. Antes de olhar para a oferta, Ele olha para o ofertante. Antes de olhar para o sacrifício, Ele olha para as pessoas que estão sacrificando. Quem vem lá? É o José. Pode ir embora, não quer nem ouvir esse cara. Nem ele sabe o que ele quer da vida. É um cara que vem e volta, vem e volta, vem e volta. Primeiro, firme o coração, como diz o Antigo Testamento. Aquele que tem firme seu coração diante de Deus e o serve de inteireza, Deus vai abençoar. Eu perguntei para um camarada, o que você quer que eu fale no dia da sua morte? Ele falou para mim assim, fala bem de mim para o teu patrão. E eu disse para ele assim, eu não sou mentiroso. Fala você. Quando você morrer, vai diante de Deus e defenda a sua causa. Está certo o jeito que você está levando a sua vida? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Porque tem muita gente que acha que está certo, uma dicotomia. E isso é um problema no meio do povo de Deus. Sempre foi. Isso não é novidade, mas continua trazendo um verdadeiro estrago. Se nós não queremos estragar e viver uma vida de coerência entre o que fazemos lá fora e o que fazemos aqui dentro, eu disse para vocês, vamos fazer o seguinte, você vai ser eleito, eu vou ver o que você fala, as pessoas dizem no seu trabalho. Nas minhas andanças por aí disseram assim, não, meu trabalho é meu trabalho, minha vida na igreja é vida na igreja. As pessoas fizeram uma dicotomia. Eu conheço essa dicotomia, é de longo tempo. Não faça essa dicotomia porque ela é falsa. Deus não aceita isso. Por isso, não ande no erro de Balaão, conduzindo as pessoas para a imoralidade sexual. Esse parece chavão. Pois é, mas infelizmente é nisso. O povo sempre se envolveu em imoralidade sexual. Sexo fácil. Não tinha internet, não tinha zap, não tinha conversa íntima, não tinha nada disso. A gente não precisa disso para ser imoral sexualmente. Tem gente que acha, nossa, pastor, veio a internet e acabou com o povo. Se não tivesse aqui, não tinha internet, o povo estava se acabando. Nós não precisamos dessas coisas. Nós precisamos ter moralidade sexual e nos conduzirmos unicamente ao Deus de Israel. E diz a Bíblia que quando eles ouviram Jesus Cristo, eles ficaram como que desmaiados, porque finalmente tinha alguém que falava com autoridade. A autoridade nada mais é do que coerência na vida. Tiago fala, tem que ter uma vida jorrando água doce e água salgada? Tem que ter uma coisa só. A nossa vida precisa ter uma coisa só. Eu termino dizendo que a gente não deve ser não só ganancioso, mas a gente deve tomar muito cuidado quando somos revoltosos com aqueles que Deus coloca como líderes. Isso vale para os líderes eclesiásticos, isso vale para os líderes pais em relação aos filhos, isso vale para os líderes, aqueles que são responsáveis pela educação de um menor, isso vale para a liderança entre nós irmãos, já que somos embaixadores de Cristo, falando com embaixadores de Cristo, isso vale para todo mundo. Não é só uma autoridade eclesiástica. Preste bem atenção quando você disser não a alguém. Diga com convicção, mas saiba que você vai ter que defender o seu recurso no último dia dizendo por que você disse não? E você vai ter que defender isso diante do Deus de Israel. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Não sei como é que anda a sua vida. Mas aí está dizendo no verso 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. 3 pessoas que certamente não superam em nada o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aberto, eu sei que está filmando, mas eu sei que está em casa e saiba disso, como eu acredito que Deus ouve a oração dos seus filhos, de qualquer um deles, alguém de vocês, acho que está ligado o microfone aqui? Isso. Alguém de vocês, então, pode vir aqui na frente e orar por nós, agradecendo por essa instrução de Judas em relação à igreja, para que a gente não cometa os mesmos erros de Caim, Balaão e Coré, mas que a gente cometa os mesmos acertos de Jesus.